Nesse último domingo, nós tivemos eleições presidenciais em Portugal. Portugal é um regime semipresidencialista. Então, tem eleição para presidente, o presidente tem poderes de chefe de Estado, mas quem realmente governa é o primeiro-ministro. Então, ontem foi reeleito Marcelo Rebelo de Castro, do PSD, que é um partido de centro-direita, com cerca de 60% dos votos. Diferença muito grande, segundo colocada, que é a candidata do Partido Socialista, Ana Gomes. Lembrando que quem governa Portugal é o Partido Socialista, António Costa. Em terceiro lugar, André Ventura, de um novo partido, o Chega, e depois vem uma série de outros pequenos partidos. O fato, que chama atenção em Portugal, em primeiro lugar, foi o sucesso daquilo que é um pouco estranho para nós falar aqui da geringonça. A geringonça foi uma frente que articulou partidos de esquerda. Na verdade, uma coisa foi muito mais pontual, mas nada formalizado. Isso foi em 2015, as eleições que levaram ao poder o Partido Socialista. O Partido Socialista não teve a maioria dos votos em 2015, mas ele fez essa, vamos chamar, coligação com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, e, portanto, ele assumiu a maioria e levou ao poder o António Costa, que é do Partido Socialista, que governa Portugal até hoje. Então é bom lembrar que, naquele momento, essa junção desses partidos de esquerda foi muito mais para se contrapor a medidas neoliberais, medidas políticas e econômicas de austeridade, desemprego, na cartilha do neoliberalismo, após a crise de 2008, 2009, que atingiu severamente Portugal. A formação dessa geringonça mostrou que essa cartilha não necessariamente precisaria ser seguida. Portugal não é uma grande potência e, mesmo assim, pôde enfrentar, mostrando que é possível enfrentar essas políticas. Portugal conheceu, durante esse tempo, crescimento econômico, com seguridade social, proteção aos trabalhadores, enfim, comparado com o resto dos países na Europa, e do mundo em geral, Portugal foi um sucesso. Agora, recentemente também, Portugal, na primeira fase da pandemia, também mostrou sucesso em lidar com isso. Enfim, Portugal desponta como um exemplo para nós aqui no Brasil, para a esquerda brasileira. No entanto, como todo tipo de articulação política entre partidos, ela pode se desgastar em função das circunstâncias. Então, já há um ano, 2 anos, começou a haver um certo desgaste da geringonça. Nas eleições passadas para parlamento, o Partido Socialista cresceu. Então, se o Partido Socialista cresce, ele vai depender menos desses partidos, como o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, que estão mais à esquerda. E como o Partido Socialista é um partido muito grande, ele tem várias tendências. Então, tem tendência mais à esquerda, mais ao centro e mais à direita. Então, essas tendências mais centro-direita começaram a crescer dentro do Partido Socialista, inclusive fazendo acenos para outros partidos de direita em Portugal. Então, a geringonça começou a se desgastar. E agora, Portugal, que ficou também um tempo sem nenhuma ameaça de partidos de extrema-direita, ao estilo que nós temos aqui no Brasil, de Bolsonaro, de Trump, de outros, já começa a despontar também essa preocupação. Então, nessa eleição, o André Ventura do Chega se identifica com essa tendência, mas nós chamamos de populismo de direita. E ele, apesar de não ter tido uma grande votação, ele ficou em terceiro, quase segundo lugar. Ainda não se configura como uma grande força política, mas já começa a ter alertas lá em Portugal. Então, portanto, essas eleições presidenciais mostram, de uma certa forma, essa movimentação entre os partidos e na nova realidade. De qualquer forma, ainda assim, com todos os problemas, acredito que esse modelo da geringonça é um bom exemplo para nós aqui no Brasil, que tentamos sair desse governo de direita, desse governo de extrema-direita, ela nos dá esperança de tentar encontrar algum tipo de articulação
entre os partidos da esquerda para fazer um tipo de transição para um outro momento, que é o que está acontecendo em Portugal. Essas eleições presidenciais em Portugal são alguns sinais de movimentação da sociedade. Mas ainda há muita coisa por acontecer em Portugal e, por vezes, também as eleições parlamentares têm um caráter distinto dessa eleição presidencial. Né? Então, não podemos levar a ferro e fogo também essas eleições, que, aliás, tiveram 60% de abstenção, dado o contexto da pandemia.